Olá, um feliz sábado para você que nos acompanha aí de casa ou aqui da nave da igreja, depois dessa palestra do Dr. Dornelles. Feliz sábado, Ju. Feliz sábado, Gabriel. Feliz sábado a você que nos acompanha da sua casa. Feliz sábado a vocês que nos acompanham aqui da nave da igreja. É muito bom estarmos reunidos para mais uma escola sabatina. E hoje a escola sabatina tem um tema diferente, ciências, artes. Tem como ter cristianismo dentro disso tudo? O que a lição falou sobre isso? E fica aqui o convite para hoje à tarde continuar conosco às 3 horas da tarde. O Dr. Dornelles estará aqui novamente na igreja e você pode acompanhar ou aqui presencialmente ou em casa através das mídias sociais. Mas antes vamos fazer uma oração, pedir a bênção de Deus para recapitular a lição da escola sabatina que tem com o título Educação, Artes e Ciências. Olha só que legal. Ora por nós, Gil, por favor. Oremos. Querido Deus, amado Pai, obrigada por mais um sábado que o Senhor nos concede. Obrigada pela oportunidade de estarmos reunidos para estudar, Senhor, a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo nos conduza, nos abençoe, perdoe os nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Amém, que bênção. Se você está aí com a lição ou com a Bíblia, abra comigo em Salmos capítulo 19. O verso para memorizar é o verso 1, muito conhecido. Salmos 19, verso 1 diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ju, ao olhar para a natureza, nós conseguimos enxergar que existe um Criador, um ser que mantém. O que a gente consegue ver de belo assim na natureza? Então, a natureza em si, por si só, ela é bela, né? Eu fico até pensando, e talvez você também já tenha se perguntado, se a natureza que nós vemos hoje em dia, ela consegue ainda ser tão bela, mesmo tendo sido degradada durante tantos, né, mais de 2000 anos aí de degradação pelo pecado. Imagina como que era essa natureza lá quando Deus criou e como será lá na eternidade, né, no novo céu e na nova terra. E a própria Bíblia, né, Deus nos diz que o ser humano, ele é indesculpável, né, de não reconhecer, digamos, a grandeza de um Deus criador e superior, por mais que ele nunca tenha ouvido falar a respeito de Cristo, a respeito de Deus. Ao olhar para a natureza, o ser humano, ele é, digamos, intimado a reconhecer que existe um ser, existe algo superior e maior do que ele. Excelente, isso mesmo, isso que a Ju acabou de falar está em Romanos, no capítulo 1, verso 18 até o verso 21, e o verso 20 fala isso, que ao olharmos para a natureza, as obras que Deus criou, conseguimos enxergar que existe um Deus e que Ele é poderoso, e aquele que não enxerga isso não tem desculpa. No dia do juízo, não vai poder falar, mas eu não sabia, porque na natureza a gente consegue ver um Deus que nos cuida, que guarda, que protege. E olha que interessante, Ju, esse irmão aqui que está em casa, tem talvez um filho, uma filha, e é interessante como a criança é formada dentro da mãe. Isso é um milagre. Eu nunca vi uma mãe comendo unha, cabelo, e de repente a criança nasce com cabelo, com unha. Desde o momento em que o feto ele é formado ali dentro da mãe, vai desenvolvendo, isso nos apresenta a beleza da criação, que tem um Deus que é criativo, é organizado, é gênio, e ao olharmos para essas coisas da natureza, vimos que existe um design inteligente, um ser por trás. Por isso que nós, cristãos, somos contra o aborto, porque acreditamos que a vida já começa no momento que o espermatozoide fecunda o óvulo dentro da mãe, e ali já é uma vida, não cabe a nenhum ser humano tirar a vida de uma criança que está ali dentro da mãe, mas sim olhar e ver um Deus criador, que mantém, que cuida, que guarda. O que mais a gente pode ver na lição, Ju? Exatamente, justamente essa parte da gestação é incrível, né? É meio que irracional e surreal a gente pensar que tudo isso foi obra do acaso, que as coisas vão acontecendo, né? Existe aí um ser, um Deus por trás de tudo isso que permite, né, que esse ser é gerado e que esse ser venha a existir. E a lição, ela fala justamente dessa importância de reconhecer Deus como Criador,
Porém, não apenas isso, reconhecer esse Deus como mantenedor. Então, Deus não é aquele que apenas veio, criou, colocou o ser humano aqui no mundo e deixa eles se virarem agora. Não, Ele continua com os seus olhos, né, atentos a nós, com os seus braços abertos, com o seu coração ali disponível para nos atender, para nos amar, para nos acolher. Ele é criador, Ele também é mantenedor, e é graças justamente a esse amor e essa manutenção de Deus para com a nossa vida que nós estamos aqui, você está aí na sua casa respirando hoje vivo. Amém, que bênção. Então lembre-se disso, Deus também é o seu mantenedor, Ele te mantém, Ele não largou a gente em uma esquina, Ele é um Deus que cuida, cria, cuida e está voltando para nos levar para o novo céu e uma nova terra. Exatamente, e o apelo, né, da lição dessa semana e de todo o trimestre, na verdade, é em relação à importância de nós inserirmos esses conhecimentos, essa verdade, na educação. E falando de educação cristã, a gente não pode deixar de citar a educação adventista, e é justamente esse diferencial. Enquanto as escolas do mundo e todos os outros lugares dizem que não existe um Deus, que não existe um Criador, que nós somos frutos aí do acaso, tanto a igreja, né, em si, ela tem esse papel de nos educar e de educar a sociedade para que nós entendamos e para que todos nós compreendamos esse poder criador, né, criativo e mantenedor de Deus. Amém. A lição de segunda-feira vai falar sobre adorar a Deus. Salmos 96, verso 9, fala para adorarmos a Deus na beleza da santidade e devemos temê-lo. Como é que funciona isso? Tudo que está na natureza é belo ou não é bom, ou ruim em si mesmo? Ali, quando a serpente chegou para tentar Eva, a Bíblia fala que Eva viu que o fruto era belo, bonito, e aquilo chamou a atenção dela também. Como é que funciona isso, amor? A beleza nesse mundo pode ser distorcida para o mal, ou todo tipo de arte está bom, por mais que denigra, machuque a religião de alguém, como ali tivemos na França, aquele jornal Charlie Hebdo, que fizeram sátiras do profeta Maomé, e fala, não, isso daqui é arte, liberdade, mas está ferindo ali o símbolo religioso de alguém, ou então fazer caricaturas, desenhos, músicas, machucando. Até que ponto eu posso usar arte para o bem ou para o mal? Como é que funciona? Então, justamente esse texto, né, que nós somos convocados a adorar o Senhor na beleza da sua santidade, a santidade de Deus, e Deus deve ser aí o nosso padrão, digamos assim, daquilo que é belo, daquilo que é correto. Então, nós precisamos nos espelhar em Deus, naquilo que Deus é, no caráter de Deus, na essência de Deus, e aí sim nós seremos capazes de discernir aquilo que é belo, daquilo que não é belo, aquilo que é correto, daquilo que não é correto. Mas a lição, ela traz um alerta também em relação à beleza, que a beleza por si só, ela pode ser um problema, né? Que aí vem a questão da vaidade, vem a questão do orgulho. Então, nós precisamos tomar cuidado e ao longo de toda a Bíblia, na existência humana, nós entendemos que o bom, a saúde, digamos assim, o funcionamento correto de tudo está no equilíbrio. E como cristãos, nós somos convidados, né, por Deus para encontrar esse equilíbrio, reconhecer a grandeza e a beleza de Deus em tudo aquilo que Ele fez, tudo aquilo que Ele criou, mas também não nos permitirmos aí ser iludidos, seduzidos, né, pelas belezas e por tudo aquilo que o mundo nos oferece, que brilha, né, aos nossos olhos, porque Satanás, ele é muito esperto, ele vai chamar a nossa atenção com aquilo que é belo, com aquilo que é sedutor, com aquilo que é interessante. Então, nós precisamos manter os olhos fixos em Deus, que Ele, sim, é o nosso modelo de beleza, né, e que nós possamos ser guiados por Ele. Amém. A Bíblia fala que Jesus era alguém simples, e a Bíblia também nos convida a sermos simples no nosso vestuário, na nossa maneira de agir no dia a dia. Então, há o risco, como você falou, de a gente partir para a vaidade e usar joias, adereços e tudo mais. E a Bíblia nos convida justamente para o oposto, para a gente buscar a simplicidade, como a natureza é simples. E fica uma dica aí para você que está em casa também, a beleza está na simplicidade. Lembre-se, quando Deus criou Adão e Eva, Ele não colocou nenhuma pedra em Adão e Eva. Tinha ouro, diamante, rubi, tinha tudo. Mas no ser humano, Adão e Eva não tinha uma pedra preciosa. Não precisava. E hoje também não precisa.
Quando Deus vier restaurar todas as coisas, terá ouro, diamante, pedra preciosa, mas o ser humano continua sem nenhuma pedra nele. Não precisa colocar uma pedra no pescoço, no nariz ou na orelha para ficar mais bonito. Você já é feito à imagem e à semelhança de Deus. Busque a simplicidade. Isso em tudo. Imagina, comprar um telefone de 12 mil reais. Com esses 12 mil reais eu poderia estar ajudando muitas pessoas. Então, busque a simplicidade e não a ostentação. Ju, na lição de quarta-feira vai falar da tolice, da sabedoria. As más companhias corrompem os bons costumes. Aquelas pessoas que eu sigo nas redes sociais me interferem no meu convívio, nas minhas ideias. Como é que funciona isso aí? Então, é interessante nós relembrarmos que, como seres humanos, nós somos criados para ser seres sociáveis. Nós nos criamos, nós nos desenvolvemos através da relação que nós temos com o outro. E é dessa forma que a nossa personalidade é moldada, é dessa forma que o nosso caráter é moldado, é dessa forma que a nossa identidade é moldada. Então, sim, tudo aquilo que acontece ao nosso redor, aquilo que nós contemplamos, aquilo que nós admiramos, aquilo que nós adoramos, né? Aquilo ao qual nós dedicamos maior tempo do nosso dia, da nossa vida, isso vai ter um poder muito grande sobre nós, sobre quem somos, sobre as nossas crenças, sobre a nossa maneira de pensar. Então, nós precisamos vigiar, como a Bíblia fala, né? Vigiar a todo momento para que nós não, digamos assim, caiamos nas armadilhas do inimigo e comecemos a adorar e a contemplar e a gastar tempo com aquilo que não nos ajuda a sermos pessoas melhores, né? Muito pelo contrário, faz com que a gente se distancie cada vez mais da imagem de Cristo e, na verdade, como cristãos, a nossa caminhada é o contrário. Nós precisamos cada dia nos aproximar mais de Cristo para sermos semelhantes a Ele. E é pela contemplação que nós somos transformados. Então, se nós queremos ser semelhantes a Cristo, nós precisamos contemplar a Cristo, nós precisamos passar tempo com Cristo e com aquilo que diz respeito a Ele e não o contrário. Que bênção, fica a dica aí, principalmente nesse mundo onde é muito valorizado algumas figuras no mundo acadêmico, artístico. A lição de terça-feira vai destacar sobre isso, especialistas no erro. Tivemos ali na Segunda Guerra Mundial a ciência ali, os melhores cientistas fazendo experimentos com pessoas, crianças, com judeus ali, e eles misturavam, costuravam e faziam um monte de experimentos científicos, machucando pessoas. Quando a gente sai de perto da Bíblia, o ser humano ele parece mais com um animal, ele perde a racionalidade, a moral, e aí, em nome da ciência, muitas pessoas sofreram. Logo, eu e você precisamos seguir a Bíblia. Os cientistas, eles vão tentando, e eles mudam muitas vezes aquilo que eles acreditavam ontem como verdade, hoje já não pode ser mais verdade, mas a palavra de Deus ela é verdade para sempre. Então fica a dica, seja especialista no temor do Senhor, na palavra de Deus, e não siga essas figuras intelectuais que as pessoas creem que são o máximo, que tem resposta para tudo, pois na verdade eles não têm essas respostas para tudo. A Bíblia sim tem resposta para tudo. E nós temos aí pessoas que eram muito boas, arte. Tivemos essa semana o Maradona, que jogava muita bola, acabou falecendo aí, mas a vida dele não era muito legal assim como marido, como pai. E assim também tem muitos outros que eram escritores, poetas, pintores, cantores, e você vê a vida artística top, mas não tinha uma boa vida familiar, não tinha um bom relacionamento com as pessoas. Logo, nós precisamos unir o que a Bíblia fala com as habilidades artísticas que Deus dá, e não desassociar e achar que esse artista, ele agora é referência. Como você disse, a referência é Cristo. Isso é muito legal. E aí que está o ponto de toda a lição, né? Se a gente pudesse resumir, vamos, porque estamos encerrando, nós precisamos manter os nossos olhos fixos em Cristo, né, no Mestre, tê-lo como exemplo e como modelo, porque enquanto nós tivermos os nossos olhos fixos em Jesus e ter Jesus como nosso modelo, as nossas ações, os nossos passos serão moldados para que nós, né, sejamos cada dia mais semelhantes a Cristo. E se nós, enquanto nós estivermos com os olhos fixos nele, será mais difícil nós nos distrairmos pelo caminho, né? Então esse é o grande apelo, de reconhecer a grandeza de Cristo, reconhecer o seu poder criador e mantenedor, porque ele criou, mas ele continua cuidando de nós. Amém, que bênção.
hoje em dia, a maioria das escolas é ensinada, tirando a rede adventista e algumas outras que ensinam sobre a criação, ensina a evolução. Tem como abraçar as duas? Ambas são teorias, tem que ter fé tanto para acreditar que Deus criou, Hebreus fala que pela fé acreditamos que Deus criou, mas também pela fé alguns acreditam na evolução. Tem até um livro muito legal que fica a dica, o nome do livro é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Mas tem como conciliar a evolução e a criação? Ambas se excluem, mas tem gente que tenta empurrar. Como é que funciona isso, Gil? O que é que tu acha? Então, esse é um caminho perigoso, né? Porque nós estamos vendo isso ao nosso redor. Não vamos descartar a evolução, então vamos falar que Deus criou tudo correto, né? através da evolução. E isso é um problema, porque nós acabamos, primeiro, porque nós não levamos em consideração ou desconsideramos o que Deus deixou claro na Bíblia, e a gente começa a falar, mas talvez, né? Tenha sido bem assim, Deus criou o mundo em 7 dias, não, foram milhares e bilhões de anos, e nós acabamos reduzindo o poder de Deus, porque a gente fala, não, Deus não pode ter simplesmente falado uma coisa e ter acontecido, Ele deve ter precisado de um processo evolutivo para que a vida surgisse na Terra, e aí a gente cai num grande erro. Não faz sentido um Deus de amor, Ele criar a morte, o sofrimento, a seleção natural para que nós estivéssemos aqui hoje, e depois Ele manda o seu próprio Filho para resolver um problema que Ele criou. Não faz sentido, não tem que ver com o Deus bíblico. O Deus bíblico é um Deus de amor, que cuida, que cria, e que está voltando para nos levar para o novo céu e para a nova terra. Ju, foi um prazer estar aqui contigo. Foi um prazer, obrigada a você que nos acompanhou até este momento e você que está aqui também na igreja, que vocês tenham um restante de sábado na companhia de Jesus. Vamos orar, convido você para hoje à tarde, às 3 horas da tarde, o Dr. Dornelles estará conosco aqui, venha, traga um amigo, assista, compartilhe, não perca essa oportunidade. Vamos falar com Deus. Pai amado, muito obrigado por mais essa lição da Escola Sabatina, por nos lembrar que o Senhor é o nosso Criador, o nosso mantenedor, o nosso resgatador, e que o Senhor está voltando para nos levar para o novo céu e a nova terra, onde não haverá pecado, nem Covid, nem morte, só haverá felicidade, estaremos para sempre contigo. Dá-nos a tua bênção no estudo de hoje à tarde, já da lição da Escola Sabatina, onde veremos a importância do trabalho. Que o Senhor abra a porta de emprego para aqueles que estão precisando e continue abençoando os que estão estudando e trabalhando, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, até logo. Tchau, tchau.